Hoje é dia 18 de dezembro, dia dedicado aos comerciários. Na realidade, o dia dos comerciários no passado era dia 30 de outubro. Por questões sindicais, questão de acordos sindicais, o sindicato colocou entre 18 e 20, contanto que caia uma segunda-feira. O que se considera comerciário? As pessoas que são diretamente ligadas ao comércio, vendedores, balconistas, auxiliar direto como faturista, estoquista, almoxarife, auxiliar de faturamento, auxiliar de pessoal, auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade, todos eles ligados ao comércio. Essas pessoas que são ex-auxiliares são diretamente ligados ao comércio. Então, eles são considerados comerciários. Bom, no passado, a gente deve falar assim do passado porque deu origem. No passado o nome não era comerciário, era dia do caixeiro. O que é o caixeiro? É um comerciário, mas é um comerciário chamado de caixeiro aquela pessoa que estava sempre atrás do balcão. Diferente de hoje, que hoje quase não tem balcão. Hoje tem as lojas, tem os comércios, mas não tem o balcão. E no passado sim tinha o balcão, por isso era balconista. E vendedores. Esse é o caixeiro. O caixeiro também veio de origem do caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? Aquele que vive de empresa a empresa, de município a município, fazendo a intermediação. Olha só, o caixeiro viajante, ele é o intermediário. O intermediário entre o produtor e o distribuidor, ou entre o distribuidor e o varejista. Essa é a função do caixeiro viajante. No passado, o caixeiro viajante passava, às vezes, 30, 60 dias fora de casa. A expressão caixeiro viajante veio de outra expressão. Na Idade Antiga, chamava-se mercadores. Ou antes, era mascates. Depois, já no final da Idade Antiga, passou a se chamar de mercadores. Daí advém a expressão mercadorias. Observe, mercadores, vem a expressão mercadorias. Onde surgiu também outras expressões como mercantilização, quer dizer, comercialização, mercantil, empresas mercantis, empresas que lidam diretamente com o comércio, são as empresas mercantis. Quando a empresa mercantil, porque ela só trata da venda direta para o consumidor. Esse que é as empresas mercantis. Olha, e lá os caixeiros viajantes, como dissemos, ele passava às vezes 30, 60 dias fora de casa. As condições de viagem. Você viaja, por exemplo, do Rio de Janeiro para Salvador, 4 dias de navio, 8 dias de trem. E aí de Salvador ia para os outros interiores, percorrer o estado da Bahia. O caixeiro viajante lotado no Rio de Janeiro, vinha para a Bahia e ficava aqui durante 60 dias, rodando o interior, que não tinha estrada de rodagem, ou navio ou trem. Então, por isso que os caixeiros viajantes ficavam muito tempo fora de casa. E depois dava chance dos caixeiros viajantes ter mais de uma família, de 2 famílias. Porque já que ele ficava 30, 60 dias fora de casa, arranjava um namoro, arranjava um amante e às vezes se transformava numa família. E em muitos casos que o caixeiro viajante tinha 2, 3 mulheres, casado legalmente, porque de um município para outro ninguém ia saber se ele era casado ou não, e ele estava casado. E quando descobria, dava maior confusão. Mas é assim o caixeiro viajante. E o caixeiro não viajante é aquele do balcão, aquele do dia a dia, trabalha na padaria, nos armazéns, na mercearia. A junta comercial tinha várias categorias. Você começava de quitanda, na quitanda tinha o balconista, ou seja, o caixeiro da quitanda. Tinha a tulha, que é uma mistura de vender bebida alcoólica com produtos de comestíveis. Tinha o armazém de secos e molhados. Tinha a mercearia que só vendia os secos. O mercado só vendia açúcar, feijão, farinha, café, mas não vendia carnes. Então, carne passou a ser chamada de molhado. Então tinha o armazém de secos e molhados e o armazém só de secos, que eram as mercearias. Depois surgiram os mercadinhos. Hoje nós temos os grandes mercados, que não tem mais o caixeiro. A figura do caixeiro não existe mais. Praticamente do vendedor no mercado não tem mais.
quando surgiu os mercadinhos, chamava tira e pague. Como até hoje é assim, você tira a mercadoria, põe no seu carrinho, vai lá e paga aquela importância que você comprou, que está dentro do seu carrinho de mão. Por exemplo, então essa é a função do caixeiro, não é despachar no balcão. Então ele ficava 360 dias ali atrás do balcão, esperando só o dia. Por quê? Porque os bares funcionavam de domingo a domingo. As mercearias também, as quitandas, não tinha descanso para ele, então só tinha um dia. Por isso que foi instituído o dia do caixeiro. E eu mesmo fui caixeiro. Trabalhei como caixeiro de armazém. Na realidade, trabalhei como caixeiro de tulha. Vendia cachaça e vendia outra mercadoria. Acordava às 5 da manhã para comprar o pão e só dormia 10 horas, 10 e meia da noite, vendendo cachaça aos consumidores de bebida alcoólica. Isso é a vida do caixeiro. E tinha até apelido. Eu mesmo, meu apelido era Caixeirinho. Então eu era conhecido lá no balcão como Caixeirinho. E a figura do Caixeirinho era muito importante, porque ele conhecia todo mundo na rua. Qualquer informação que as pessoas queriam, ia nos armazéns, ia nas quitandas, nas tulhas, nas tavernas. E o Caixeirinho sabia de tudo da rua. Ele conhecia todo mundo, sabia da vida de todo mundo. Uma espécie de comunicador lá daquele bairro onde trabalhava. Então essa era a figura do caixeiro. Quando foi instituído o dia do caixeiro, tinha que ter um local para ele festejar os seus dias. Então, normalmente a festa do caixeiro era feita na Lagoa do Abaeté, lá em Itapuã. O dia do caixeiro estava lá, a Lagoa do Abaeté, socada de gente, bebendo, comendo, dançando, brincando, tomando banho na piscina, na lagoa. Lagoa que foi cantada e recantada por Dorival Caymmi. O Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, de areia branca. Mas ele esqueceu de dizer que a lagoa era misteriosa, tinha muita lama. E muita gente que não sabia nadar ia tentar atravessar de um lado para o outro e acabava se afogando. Eu tenho uns amigos meus que dizem assim, hoje é dia de morrer um espanhol na Lagoa do Abaeté. O espanhol também, ele não era o caixeiro, mas era dono do armazém, ele era dono da quitanda, ele era dono do estabelecimento comercial. Porque no Brasil é assim, os espanhóis cuidavam de vender das mercadorias, de armazéns, de açougue, de lojas, enfim. E os portugueses cuidavam das hortas, de produzir flores, verduras, legumes, frutas, etc. Essas duas categorias. Então os espanhóis, no dia do caixeiro, também estavam lá na Lagoa do Abaeté, tomando seu banho na lagoa. E a lagoa cheia de lama. Às vezes o cidadão não sabia nadar direito, pensando que era raso, quando pisava na lama e ele acabava se afogando. Todos os anos na festa do caixeiro, na Lagoa do Abaeté, aparecia no dia seguinte no jornal. 2 pessoas mortas afogadas na Lagoa do Abaeté. Primeiro, porque nadar não combina com bebida alcoólica. A pessoa bebeu, não pode nadar porque perde a noção de tudo. Mesmo porque às vezes você não sabia nadar direito e ia para lá se afogava. Mas, dia do caixeiro, a festa era lá na Lagoa do Abaeté. Bom, isso durante muito tempo, a festa dos caixeiros foi lá na Lagoa do Abaeté. Eu frequentei muito a Lagoa do Abaeté no dia dos caixeiros, no tempo que eu era caixeiro, eu ia lá. E a festa era assim, banho na lagoa e bebida alcoólica. Só resumia disso, não tinha nenhum campinho de futebol nem nada, era só banho na lagoa e álcool. Era a festa, a diversão do caixeiro. Ia todo mundo, o caixeiro do armazém, o caixeiro da quitanda, da mercearia e os vendedores da loja também, que também vendiam. Ela era também considerada um caixeiro, porque as lojas também antigamente tinham balcões. Você ia comprar um tecido para fazer a roupa, tinha lá o balcão e você pedia para ver o tecido e o balconista pegava lá a seda, chita, linho, brim e lhe mostrava e você escolhia para comprar. Então também era um balconista e como tal era um caixeiro que se via no balcão. E todo esse pessoal é que frequentava a Lagoa do Abaeté no dia do caixeiro, que era sempre dia 30 de outubro. Mas com a Previdência Social se modificando, porque a Previdência Social, cada categoria tinha seu instituto, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, só para os industriários.
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, era o IAPC, mas veio a lei que modificou tudo isso. Passou a ser Previdência Social, passou a ser o INSS. O INSS a Previdência Social de modo geral. E aí, a Previdência Social criou condições para o trabalhador do comércio, para o trabalhador da indústria. E aí, mas quem pagava essas condições era o próprio empresário. Pagava no que paga. Então, todo empresário paga 1,5% para o SESC, 1,0% para o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Os comerciários, quando querem fazer curso do comércio, eles vão lá no SENAC e fazem o curso gratuito. Não paga nada porque é dos comerciários, pertence aos comerciários. Estamos falando dos comerciários, não falar dos industriários, que é o SESI. SESI e SENAI. Então, ainda tinha o Serviço Social do Comércio, que é o lazer, com festa, com instituições, com campeonato de futebol, futebol de salão, enfim, o lazer das pessoas. Depois que foi criado isso, foi criado também as colônias de férias para os comerciários. E a nossa colônia de férias foi criada lá em Piatã. É o SESC de Piatã. Além das pessoas poderem passar suas férias lá, pagando a importância bem razoável, as pessoas se inscreviam, ainda é assim, se inscreviam, esperava a resolução do SESC para dizer quando ele podia tirar suas férias, porque sempre estava cheio lá. Aí as pessoas passavam lá seus 30 dias com sua família e pagando importância pequena. Essa é uma das funções do Serviço Social do Comércio. E mais o lazer também aos domingos e feriado, o SESC abre suas portas para o lazer. E principalmente no dia do comerciário, a festa principal, hoje é a festa principal do SESC, é o dia do comerciário. Centenas, milhares de pessoas estão lá. Então, piscina para as pessoas participarem. Tem 2 piscinas, um dia de adulto e outro de criança. Com muito cuidado, lá no SESC, os cuidados são necessários, porque nunca vi dizer que houve um caso lá de afogamento. Primeiro tinha as guardas, as pessoas que tomam conta, os chamados salva-vidas, lá cuidando das pessoas. E as piscinas do SESC, pelo menos na época que eu frequentava, era cercada. Para se entrar tinha que ir um a um, para não aglomerar também dentro da piscina, para muita gente. A piscina pequena. 100, 200 pessoas não podia caber na piscina, então tinha que sair um para entrar outro e assim durante o dia todo. E além disso tinha apresentação de danças contemporâneas, dança clássica e até a dança folclórica, que mais tinha era realmente dança folclórica. E bebidas e comida. A bebida e comidas não é por conta do SESC. As pessoas compravam suas bebidas, suas comidas, agora com preço mais razoável. A cerveja lá era a metade do preço que você pagava fora. A comida era metade do preço, custava um prato de comida R$5, lá custava R$2,50. E assim as pessoas podiam passar o dia todo se distraindo. Além disso, tinha o futebol. O mais importante do SESC lá era o futebol. Ela tinha 2 campos de futebol. O campo do futebol oficial e tinha outro campo que era o campo do baba. As pessoas jogavam baba lá. Baba é assim. Vários times, formava, cada um fazia seu time. E de 10 em 10 minutos mudava. Ou 10 minutos ou 2 gols. Eu nem gostava de jogar isso porque é ruim você jogar 10 minutos, 2 gols. Às vezes seu time entra em campo, está frio, toma um gol, toma 2 e não joga nem 2 minutos. Então eu não gostava de jogar esse campeonato. Eu preferia não jogar lá no SESC. Assim, a não ser quando era 30 minutos ou 2 gols, aí eu ia. 30 minutos, aliás, 5 gols, 30 minutos, quem ganhar sai. Se os 2 perderem, sai os 2. E tinha o campeonato, o campo oficial, que era o campo disputava o campeonato dos comerciários. Eu mesmo joguei no time lá chamado Compensi, que era o Comércio e Móveis de Construção. Disputei vários campeonatos. E exatamente no dia 30 de outubro começava o campeonato, era o dia do torneio início. Participei de vários e vários torneios de início lá, disputando pelo Compensi. Tinha Compensi, Móveis Ralph, Coral Tinta e todas as outras empresas que se inscrevia e botava seus funcionários para disputar. Era interessante. Não sei se ainda existe lá esse campeonato, mas que era um campeonato bom, era bonito, era. Então ainda ficávamos o dia todo no SESC. Tá?
Depois que construí minha família, continuei participando do SESC. Aos domingos, todos os domingos eu estava lá, com meus filhos, brincando na piscina, brincando de picula, fazendo tudo que nós podíamos fazer. Então o SESC foi realmente uma mudança sensacional para os comerciários, que deu um local digno das pessoas passarem o seu dia. E não como no passado, que as pessoas frequentavam a Lagoa do Abaeté. Como eu disse no início, a Lagoa do Abaeté só tinha álcool e banho na lagoa. E as pessoas desavisadas, sem saber as condições da lagoa, queriam passar de um lado para o outro e acabavam se afogando. O Dia dos Comerciários tem em todo o Brasil, mas na Bahia comemora sempre no mês de outubro. E o SESC continua sendo o local preferido para as pessoas passarem esse dia, que é importante para eles, né? Porque passa 360 dias debaixo do balcão, atrás do balcão, um trabalho estressado, cansativo, e às vezes trabalha à noite, e não tem tempo para nada, e ganha pouco. O pessoal que trabalha no comércio como vendedores, a maioria desses pequenos estabelecimentos não pagam devido aos vendedores, eles pagam só a comissão. E a legislação diz: o empregado comissionado tem direito a ganhar um salário mínimo. É o mínimo que você pode receber. A legislação já diz que é o mínimo que as pessoas receber para a sobrevivência. Então, se um vendedor, durante um mês, ele não conseguiu fazer o salário mínimo de comissões, a empresa é obrigada a completar esse salário mínimo. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Sou testemunha ocular, porque, apesar de não ser comerciário, fui mais contabilista do que comerciário, e eu vejo as meninas que trabalham lá na Barra Sapateira, Avenida 7, a Venda Vila Angélica, no comércio, sempre se queixando que só ganhou R$300 no mês e não foi completado nada. Só ganhou 500, quando ganhava 600 ia ganhar uma fortuna, porque os comerciantes não pagam, não completam o salário. E vai contra a lei. Mas a gente, o que pode falar de lei? No Brasil todo mundo está acima da lei, até o governo, até o presidente da República, até o legislativo, até o judiciário, todo mundo está acima da lei. Imagine por que os comerciantes não passam. O comerciante não está nem aí para o Dia dos Comerciários. E para poder dar hoje o Dia dos Comerciários, que no passado era feriado. Hoje só é feriado porque há uma compensação. Aqui esse ano, por exemplo, os trabalhadores trabalharam no dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, é um feriado nacional. Então, todos os trabalhadores da Bahia trabalharam no dia, todos os comerciários da Bahia trabalharam no dia 1º de maio para poder folgar hoje no Dia dos Comerciários. Não é mais feriado. Se disser o Dia dos Comerciários é feriado, não é feriado. É uma compensação do dia, já que você tem que trabalhar um feriado para compensar o Dia dos Comerciários. Só assim funciona o acordo entre os sindicatos dos comerciantes e dos comerciários. É assim que vive o comerciário. É um sofredor, trabalha feito um condenado, com um salário pequeno, ganhando comissões e sem condições de trabalho às vezes. Mas ele tem o seu dia, em compensação, tem o seu dia para brincar, para se distrair nas praias e principalmente no seu local que foi determinado por lei, quando foi criada as colônias de férias do SESC. Então você tem lá o SESC para se distrair todo dia do comerciário. Então, um feliz Dia dos Comerciários para todos os comerciários, para os caixeiros, vamos falar dos antigos caixeiros, que precisam também se distraírem, sair dos balcões, das padarias, dos armazéns, das quitandas, das tulhas, das tavernas, da lanchonete, dos bares, dos restaurantes, para se distraírem lá no seu Dia do Comerciário.